Bom dia, estudantes, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa primeira aula, né, do primeiro conteúdo, de fato, sobre o nosso conteúdo em relação ao projeto de vida, tá? Dentro da escola, existe a necessidade de um projeto para articular os contextos nos quais vocês, estudantes, estão inseridos. É preciso a gente considerar não somente o grupo, a escola, comunidade, a cidade em que vocês estão inseridos, mas a gente também precisa levar em consideração os seus desejos e os seus interesses pessoais e também coletivos, né? Para a gente começar, é importante a gente considerar 3 dimensões dos projetos de vida, que são a dimensão pessoal, a dimensão social, né, o cidadão, e a dimensão profissional. Na área pessoal, a gente fala sobre identidade, autoconhecimento, autoconfiança e o autoconceito, né? O que vocês pensam sobre vocês mesmos. Já na área social, a gente vai discutir sobre interações sociais, comunitárias, familiares, projetos coletivos e os direitos e deveres de cada aluno. E na área profissional, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho, das redes profissionais, da continuidade dos estudos de vocês, né? E assim por diante. Então, ao contrário do que muitos pensam, o trabalho com projeto de vida ele não se limita à escolha de um futuro profissional, mas ele envolve a preocupação com a formação integral do estudante para que ele se realize pessoalmente e ele se torne, dessa forma, um cidadão participativo. Nós vivemos em um contexto que está marcado por intensas mudanças, crises e incertezas. Na nossa sociedade contemporânea, a gente é chamado a escolher e fazer decisões continuamente. Toda hora a gente tem que decidir, que a gente tem que escolher, nem que seja qual roupa você vai vestir hoje, toda hora a gente está sendo convidado a fazer uma escolha e a tomar uma decisão. Fazendo dessa ação como se fosse uma condição para a gente sobreviver nesse mundo, né, nessa sociedade. A gente consegue perceber que essa ação ela é como se fosse uma sobrevivência. A gente precisa escolher, eu vou comer ou não vou comer? Eu vou vestir essa roupa ou não vou vestir aquela roupa? Então, a cada minuto, a gente está sendo chamado para fazer escolha, para decidir o que a gente vai fazer. Então, a gente precisa nos orientar, né, ter orientação para a gente tomar as decisões certas, fazer as escolhas corretas, né? Porque na juventude é comum a gente se sentir meio perdido, sem rumo, sem perspectiva quanto ao futuro, ou até mesmo angustiado com as escolhas cotidianas que a gente tem todos os dias, né? Os planejamentos, os sonhos, as projeções, elas não deixaram de existir, só que elas estão cada vez mais relacionadas a um evento e acontecimentos de curto prazo, por exemplo, a festa do fim de semana, a prova de amanhã, o encontro de hoje à noite, né? É muito difícil a gente ver jovens pensando no futuro, né? Num acontecimento a longo prazo. O que vai ser da minha vida daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando eu terminar o ensino médio? O que vai ser de mim na faculdade, né? A gente não tá perdendo um pouco esse tipo de conceito dos jovens, e é isso que a gente quer resgatar nessas aulas de projeto de vida, né? Resgatar esses acontecimentos, essas projeções para o futuro, né? Parar de pensar um pouquinho na festa do final de semana, no que a gente vai fazer no mês que vem, na viagem, das férias, e começar a pensar no futuro de vocês. O que eu vou ser daqui 5 anos, né? Pensar e escolher uma vida futura, ela requer muito mais planejamento e o desenvolvimento de algumas competências, sejam elas cognitivas, né? Sejam algumas competências relacionadas à inteligência mesmo cognitiva, sejam elas socioemocionais, né? Relacionadas às nossas emoções, ou de outra ordem, mas cada pessoa ela tem uma experiência única e particular do que a juventude. A minha experiência de juventude não é a mesma experiência de juventude do meu irmão, que morou exatamente na mesma casa, foi criado exatamente pelos mesmos pais, teve a mesma condição financeira, entendeu? Mas a minha percepção, a minha experiência com a juventude, ela é uma. E a experiência dele com a juventude dele é outra. Então, por isso que a gente precisa muito levar em consideração o pessoal. Então, essas aulas de projeto de vida, elas dependem da realidade que vocês estão inseridos e das oportunidades que vocês tiveram para poder se conhecer melhor,
compreender o mundo que vocês vivem, entender os caminhos que vocês podem seguir e também refletir sobre as possibilidades de escolha e quais as consequências que decorrem de cada uma. Vocês têm a possibilidade de escolha, mas vocês têm que lembrar que toda escolha ela tem uma consequência. E aí é um momento de vocês pararem para analisar se essa consequência ela vai ser positiva ou negativa para a sua vida. E se de fato você deve sim continuar naquele objetivo ou mudar de plano, né? Porque mudar de plano também não faz mal para ninguém. Reconhecer que algo não é bom, não é positivo para você e ir para o plano B, tá tudo certo, né? Então, nesse contexto, o projeto de vida ele traz um sentido bem maior para a nossa escola, porque vocês vão passar a ver ela como impulsionadora de sonhos e dos desejos de vocês, e não apenas um lugar onde vocês vão para pegar aquele tanto de conteúdo e enfiar dentro da cabeça de vocês pronto, né? Então, a escola ela é muito mais importante do que apenas esse conteúdo geral que vocês têm, né? A nossa escola ela está aqui para impulsionar os sonhos de vocês, né? Então, eu já falo que conhecer a si mesmo, traçar metas para alcançar o objetivo, ela deve fazer parte da sua trajetória inteira, né, como estudante na educação básica, independente de qual caminho você vai seguir depois. Mas o projeto de vida ele é importante para viabilizar essas ações, tá? Não que você não faça isso em outros momentos da sua vida escolar, né? Mas é nas aulas de projeto de vida que você vai poder fazer isso de uma maneira sistemática, parando para pensar exatamente naquele momento, naquele objetivo, em qual o seu projeto de vida, né? E aí a gente fala também que além da pedagogia da presença, que a gente sempre bate na tecla em relação a isso, nas aulas de projeto de vida é preciso a gente levar em conta também algumas observações que são resultados de outras aulas, como estudo orientado, tutoria, das atividades realizadas nas salas de aula, né? Toda essa amarração entre esses diversos aspectos da vida escolar, eles contribuem para uma visão ampla e integrada de vocês estudantes, né? Dessa forma, o projeto de vida, ele não é um ponto de chegada, né? Para onde eu vou chegar é aqui, ponto. Na verdade, ele é um percurso para a gente se construir, né? Na verdade, o projeto de vida, ele é um ponto de partida, né? Não um ponto de chegada. E trabalhar com essa disciplina, ela dá a possibilidade para vocês refletirem sobre quem você é ou sobre quem você quer ser, né? De modo que a gente auxilie vocês a trilharem o próprio caminho, né? E estimulando vocês no seu desenvolvimento integral, não só no seu desenvolvimento de matemática, não só no seu desenvolvimento de português, não só no seu desenvolvimento de história, né? Mas sim no seu desenvolvimento integral. E aí, já entrando em outra questão, né, desse momento de isolamento que a gente está passando, esses meses foram meses de incertezas, de perdas, né? Esse cenário da pandemia que nós estamos vivendo começou a mostrar pra gente agora um pouquinho de esperança, né? A possibilidade do retorno de algumas atividades cotidianas, enfim. Mas é possível que vocês, estudantes, tenham vivido igual eu, por exemplo, e outras pessoas ao longo desse período, momentos de angústia, momentos de medo, insegurança, preocupação, tédio, né? Enfim. Mas mesmo que esse período tenha sido difícil, eu acredito que muitos de vocês também se sentiram em alguns momentos cheios de sentimentos bons e agradáveis, como alegria, esperança, confiança e ternura, né? Foi um momento assim bem difícil para todos nós, mas a gente já começa a ver um pouquinho de esperança, né? Assim, uma luzinha no fim do túnel. Tá? E aí, já pegando o gancho dessa questão, eu queria já propor a nossa atividade da semana. Bora lá? Então, pessoal, olha só, a atividade para a nossa semana, né, para essa semana do protagonismo, se fosse presencial, seria chamado de bingo das emoções, né? Mas como a gente ainda está nessas aulas online, a gente vai dar uma adaptadinha nessa atividade, tá? Como eu acabei de falar, durante esse momento de pandemia, vocês tiveram vários sentimentos, vários tipos de sentimentos, de emoções, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Por que a gente vai falar, professora? Porque a gente falar sobre esses temas é fundamental para que vocês possam compreender o que vocês viveram, vocês possam aprender com essa experiência e vocês podem atribuir a ela algum significado que permitam que vocês desenvolvam empatia, né, com outras pessoas e também vai ajudar vocês a lidar com essas experiências difíceis,
né? Expressando os pensamentos e os sentimentos por meio de diálogo, vocês conseguem organizar eles um pouco melhor, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar para mim um vídeo, tá? Eu quero que seja um videozinho, não precisa ser grande, não precisa ser editado, não vou postar em lugar nenhum, tá? Vai ficar só entre nós mesmo. Mas eu quero que vocês gravem um vídeo e postem para mim aqui no Google Classroom, tá? Que vocês vão falar, escolher 3 sentimentos, 3 emoções que vocês sentiram muito nesse momento de pandemia e vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Aí eu dou algum exemplo para vocês: tédio, saudade, tristeza, amor, alegria, medo, angústia, ansiedade, tranquilidade, esperança, raiva, confiança, enfim, inúmeros sentimentos que a gente pode ter passado nesse momento. E eu quero que vocês falem: olha, nesse momento, né, de isolamento, eu senti muita angústia, né, de ficar esse tempo todo isolada em casa, não sabia o que ia ser do mundo, o que ia ser da gente, da minha família. Eu também senti medo em alguns momentos, né, de acontecer alguma coisa comigo, com os meus familiares. Ou eu senti saudade, porque eu fiquei muito tempo sem poder ver meus avós, meus pais, enfim. Quero que vocês falem, escolham 3 sentimentos, 3 emoções que vocês sentiram e conversa comigo um pouquinho sobre elas, o porquê, o que fez você sentir isso. Estou sentindo muita esperança agora, por exemplo. Estou sentindo esperança de que tudo vai passar, de que todo mundo vai tomar vacina, de que logo vai estar todo mundo juntinho aqui na escola, fazendo aquela muvuca, aquela correria, né? Eu sinto muita falta disso tudo. E já entrando na brincadeira, eu vou falar para vocês 3 sentimentos que eu tive nesse momento de isolamento. O primeiro que eu tive o primeiro momento foi angústia, né? Igual eu já comentei, de saber o que vai acontecer, o que vai ser de mim, da minha filha, do meu marido, da minha família, o que vai acontecer da gente. Eu fiquei com muita angústia, né? Aquele aperto no coração. E aí, por várias vezes, eu também senti muito medo, né, de acontecer alguma coisa com alguém que eu amo muito e eu não estava preparada para isso. Mas eu tive muita esperança de que tudo ia passar, de que tudo ia dar certo, né, e eu também senti muito amor, né, apesar desse momento de isolamento, de tudo isso que está acontecendo, eu me senti muito amada, né, foi um momento também que minha nenenzinha nasceu. Então eu tava explodindo de amor, de alegria, né? Então, assim, é um misto de sentimentos. Foi tudo isso que eu falei pra vocês e eu acho que se eu pudesse eu falava de quase todos os que eu dei exemplo pra vocês. Eu senti esse momento de isolamento, né? E aí agora eu espero o vídeo de vocês, tá? Me falando qual foi a percepção que vocês tiveram, quais os sentimentos que vocês tiveram nesse momento de isolamento, de pandemia, tá? Boa semana, bons estudos, façam as atividades de vocês com atenção, sem pressa, bem feito. Lembrem que vocês já estão com o pezinho lá no ensino médio, né? A atividade de vocês agora, elas precisam ser mais caprichadas do que já era, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou disponível para ajudar vocês, ok? Beijão!